Olá, desejo as boas-vindas para você que está me assistindo agora para esse primeiro episódio do podcast Empreendedora de Jornada. E nesse primeiro episódio, eu preciso te dizer que esse aqui é um espaço de escuta, de reflexão, de inspiração, de motivação. Quem senta aqui nessa mesa, nessa cadeira para conversar comigo, vai trazer histórias reais sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre vida pessoal, trazendo suas conquistas, mas muito mais os seus desafios, para mostrar para você que é importante durante a trajetória se inspirar em outras pessoas que também, às vezes, passaram pelo que você está passando aí. Às vezes é uma sensação de correria, às vezes você está se sentindo perdida, sem clareza, achando que as coisas não vão dar certo. E essas pessoas que vão sentar aqui, que vão contar a sua história, vai trazer muita inspiração para você. Então, fica seguindo aqui esse espaço, que eu tenho certeza que você vai conseguir se conectar com alguma das histórias que eu vou trazer aqui. Para eu poder sentar, para eu poder levantar para ensinar, eu preciso antes sentar para aprender. E aqui, sentada com outras mulheres, com outras mães, com outras empreendedoras, eu vou aprender muito. Mas antes de eu sentar, eu preciso mostrar um pouco que a nossa experiência, a nossa jornada, ela é vivida, né, com muita prática, não é somente na teoria. E para que eu possa começar essa jornada, esses episódios todos, eu quero contar a minha vivência real, do empreender, do maternar, do viver, porque tudo isso faz parte do processo. E para tudo começar, precisa começar lá do comecinho, da Simone, pequena, uma criança que nasceu em Lages. Eu nasci em Lages, na Serra Catarinense. Sou filha do meio de uma família de 5 mulheres, onde eu digo sempre que nós somos em 5 filhas, eu sou a do meio, e nenhuma de nós, assim como os dedos das mãos, nenhuma de nós, a gente é igual, assim como os dedos das mãos. E mesmo o pai, mesma mãe, mesma educação, mesma escola, mesma casa, mesmo ambiente, e cada uma diferente, porque a gente tem características diferentes. Isso não quer dizer melhor ou pior, não é sobre isso, são características diferentes. Só por isso a gente já consegue entender os processos que a gente passa na vida. A minha mãe, a Nara, ela me ensinou muito, assim como meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou muito. Ela, além de mãe, ela também, no decorrer eu acho que eu devia ter uns 8 anos, 7 anos, a minha mãe começou a empreender. Ela pegou a floricultura da minha tia para cuidar e começou a ter a floricultura, só que daí era longe de casa, o pai acabou, a mãe pediu para montar lá em casa, próximo, né? Dentro de casa, na verdade, na parte de baixo de casa, e ali a gente viu a mãe empreender junto com a maternidade. Então, ela cozinhava, limpava a casa, com as 5 filhas, cuidava da gente, conseguia lidar, né, com esse empreender. Então, para ela nunca teve, até hoje, não tenho nenhum tipo de dificuldade. E naquele momento, eu ajudava a mãe mesmo, com 7, 8, 10 anos, a gente estava sempre lá na floricultura junto com a mãe. E a gente começou a entrar em contato com a questão de venda, com o cliente. Era um ambiente onde todo o empreender acontecia. Então, a gente via a mãe conciliar a maternidade com o empreendedorismo e ela se sentir muito feliz com tudo que ela vivenciava. Claro, no meio de floricultura, no meio de flores, no meio de crianças, ela não tinha como não ser feliz, mas tinha os seus perrengues. E naquela época, eu me recordo que eu gostava muito de ler gibi. E o pai e a mãe compravam os almanaques para a gente ler, mas assim, a gente lia rápido, né? E eu me lembro que uma das minhas motivações era o tal dos gibis. E naquela época eu comecei minha mãe com a floricultura, eu comecei a me interessar por uns papéis, uns cartões de papel vegetal, que era todo trabalhado, todo feito com furos, com agulha, com os bolhadores, com caneta nanquim, enfim. E eu comecei a olhar aquilo e eu desejava muito aprender. Então eu me lembro que naquela época, lá em Lages, uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, ela era uma cidade de interior, ela afastada da capital aqui de Florianópolis, então não tinha uma limitação de tanto de matéria-prima como de pessoas para poder ensinar. E naquela época
A mãe encontrou uma pessoa que me ensinou e eu fazia muitos cartões e vendia, pegava o dinheiro, ia lá na banca de revista, comprava gibi. Então, foi nessa época, com lá meus 13, 14 anos, que eu de fato comecei a entrar em contato com algo que eu via que eu transformava, que eu pegava um papel e transformava num cartão bonito que a mãe vendia na loja dela. Quando chegou lá por 14, 15 anos, eu pedi para os meus pais uma máquina de personalizar, que inclusive está aqui. Eu vou colocar uma foto aqui dessa máquina. E essa máquina de personalizar, ela imprimia, né? A gente usava os clichês, né? As letrinhas, montava ali e ele imprimia em dourado, em prateado, em guardanapo, em papel, em bloquinhos, em fita, em várias matérias-primas. E naquela época, 14, 15 anos, eu fui fazendo, ganhava meu dinheirinho. Eu comecei a entender o que era, né, a dificuldade das questões. E, em paralelo a isso, eu também fazia os cartões de papel vegetal. E eu me recordo muito bem que tinha os gabaritos para poder fazer os papéis. E esses gabaritos, eles utilizavam acetato. E a minha professora tinha me ensinado a usar acetato de raio-x, só que o raio-x, ele tem aquelas imagens mais escuras. Daí eu fui fazendo teste, coloquei na Kibo, e ele, quando colocava na Kibo, ele ficava azulzinho, assim, bem clarinho. E ali eu fazia os gabaritos, recortava as bordinhas do cartão, onde que ia a furação, que era um gabarito de onde furar, sabe? As voltinhas como se fosse uma renda. A gente transformava aquele papel vegetal numa renda. Vou ver até se eu acho aqui alguma imagem e coloco aqui também para mostrar o que era. E naquela época, né, eu improvisava com aquilo que eu tinha em mãos, né? Eu tinha dificuldade de matéria-prima, então eu buscava, achava um recurso para resolver aquela produção artesanal que eu fazia. E daí, naquela época também eu fazia embalagem personalizada, que a mãe tinha uma cliente que ela sempre fazia as embalagens personalizadas para dar para as debutantes, para os aniversários de 15 anos e tal. Também fiz muito bombom de casamento, fazia as fitas com o nome dos noivos, colocava assim no bombom. Eu me recordo uma vez que eu fiquei assim, tipo, quarta, quinta e sexta, fazendo bombom de morango, bombom de uva, depois tinha que banhar. E daí a mãe me emprestava o valor para poder comprar o leite condensado, ia lá e fazia, enfim, entregava. E daí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo as habilidades de venda, de organização, de relacionamento, de autonomia. E daí isso foi na construção da Simone lá, ainda adolescente, foi se construindo essas habilidades, que são habilidades que hoje dentro do mercado são habilidades empreendedoras e não são habilidades de empresa, mas são habilidades que foram sendo desenvolvidas. E daí nesse período eu já estava em fase de vestibular, prestei o vestibular primeira tentativa para arquitetura, que eu não passei, na arquitetura na Federal. Eu passei aquele período, aquele primeiro semestre, de janeiro até junho, ajudando a mãe na floricultura, estudando, fazendo cursinho, e eu prestei vestibular, então, para a faculdade de jornalismo, que acontecia em Itajaí, e nesse período eu passei, então, na faculdade de comunicação social e jornalismo. Eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu tinha 18 anos, ia fazer 19 no final do ano, eu acho, 18 para 19, eu me mudei para Balneário Camboriú. E daí ali começaram, né, desafios de morar sozinho, ter que fazer, arrumar a casa. Foram habilidades que foram sendo treinadas quando a gente vai crescendo, a gente vai se treinando a cozinhar, né? E eu me recordo muito bem quando eu fui morar lá em Balneário Camboriú, eu não cozinhava, via a mãe cozinhar, mas eu não cozinhava no dia a dia. E aí foi com o carro, trocar o pneu com o carro andando, né? E aí eu fui fazer o primeiro arroz, que eu me lembro, o pai foi nos levar nos primeiros dias de aula, e eu fui fazer o arroz. Tinha o feijão que a mãe cozinhou, e a gente deixava lá no freezer congelado, até que te criasse a habilidade de fazer o feijão. E daí eu me lembro muito bem de ter feito esse arroz, e o pai, eu ter feito, ficou bem empapado. E daí o pai disse, não, tá bom, vai comer de colher, né? Tava todo empapado. Então aquele foi o primeiro arroz, depois o segundo, e assim foi no treino, é na prática que a gente vai treinando. E durante a época da faculdade, além da faculdade, eu fui fazendo outras coisas, né? Fui fazendo, datilografava trabalhos, né? Que tinha que entregar, datilografava, eu datilografava trabalho. Eu vendia bombom, fazia os bombons de morango, levava para a faculdade. Eu vendia natura, eu fazia bijuterias. Eu vendi, teve uma época também que eu vendi, mas eu acho que esse foi na época de publicidade, que eu fiz roupas íntimas, né? Calcinha, sutiã e tal. E daí, lá na faculdade também, além de eu fazer estágio na biblioteca, estágio numa rádio,
eu fui assumindo uma liderança dentro da faculdade. Daí fui a presidente da comissão de formatura, organizava todos os processos, gerenciava pessoas, gerenciava dinheiros, fazia contratação de pessoas, né? E daí no dia da formatura eu fiz né, o meu juramento, eu que fiz o juramento da turma, organizar, decorar, fazer todo o processo, tudo isso cria-se habilidades. Então, quando a gente coloca a mão para fazer, a gente começa a criar outras habilidades, sem medo. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu fui com o conhecimento, com a coragem que eu tinha em mãos. E aí, eu tenho aqui minha colinha, tá? Minha ordem cronológica. Aí antes de eu me formar, eu comecei ali a trabalhar, fiz um estágio numa rádio por um período. Comecei a trabalhava na hemeroteca, na biblioteca, que administrava na hemeroteca livros, jornais e tal. E depois eu trabalhei por um período, acho que foi mais de um ano, eu trabalhei no jornal semanal como estágio, à tarde. Então, de manhã, eu ficava fazendo as coisas, né, ajudando a mãe, que nessa época que eu trabalhava no jornal, a mãe já tinha ido morar em Balneário, já não tinha mais a loja, foi morar em Balneário. E foi no último ano, eu acho que da minha faculdade, eu fazia o jornal semanal e eu fazia de tudo, desde reportagem, escrevia, fazia entrevista, fazia foto, enfim. Foi uma experiência muito rica. Toda experiência ela tem um aprendizado, né? E aí depois que eu me formei, eu acabei vindo para Florianópolis, que até então foi quando eu comecei, que eu vim para cá, foi em 97, vão fazer 30 anos que eu estou aqui. Eu vim para cá e eu comecei a trabalhar num cargo comissionado dentro do setor público, dentro do extinto DNR, que fazia a duplicação da BR-101. E ali eu tinha uma rotina, né? Uma rotina mais estruturada. Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. Nessa época foi uma vaga, na verdade, na área de comunicação, que o meu pai trabalhava lá dentro. Eu digo sempre que eu entrei com QI, né? Com quem indica, mas permaneci com o meu QI, né? Até hoje ainda, se eu for lá, as pessoas vão dizer, lembro daquela campanha que tu fez, lembro disso, porque é a rede de relacionamento que a gente foi criando e os vínculos que começam já lá, eu com 20 e poucos anos. E daí eu já tinha, né? Eu comecei a perceber ali naquela época, eu comecei a perceber os limites do que podia fazer, o que não podia de forma mais profissional. Tinha que né, se vestir, porque eu era assessora de uma diretoria, então tinha essa percepção, né? E aí foi ali, diante daquele período de um ano depois de ter feito a faculdade, eu senti a necessidade que eu precisava crescer, que eu precisava aprender mais, que tinha mais coisa para aprender. E eu decidi, então, fazer minha segunda faculdade, que foi comunicação social. E eu tinha, naquela época, uma rotina completamente intensa, né? Era trabalho, acordava cedo, trabalhava, à noite eu tinha que estudar. E nessa época também, dentro do mesmo ambiente ali do trabalho, eu conheci o meu marido, o Arnone, que eu conheci nessa época também. E também foi nesse período aí que eu, pagando a própria faculdade, a minha primeira faculdade foi meus pais que pagaram, mas a segunda eu recebia bem, eu não pagava aluguel, porque meu pai também trabalhava aqui, então eu morava junto com ele. Final de semana a gente ia para Balneário, então eu não tinha esse custo essa despesa de custear a minha moradia, mas daí o alimento, enfim, alimentação. Então, eu usava esse recurso que eu recebia para pagar a minha faculdade. E como também sobrava um tanto de dinheiro, meu pai disse, Simone, que tal fazer um consórcio de um carro? E daí foi nessa época que eu pagava a faculdade, pagava um consórcio. Meu pai me ajudava nessa parte da organização financeira, tinha uma planilha onde ele dava baixa, todo boleto, pagava. E daí assim eu paguei. Durante alguns anos, o tempo que eu estava ali trabalhando, eu estava pagando aquele consórcio, e quando dava, eu pagava mais de uma, enfim. Quando acabou aquele período e eu me formei em publicidade, eu acabei saindo e buscava, né, trabalhar nessa área de publicidade, que era muito fechado aqui em Florianópolis. Eu acabei achando uma vaga em Chapecó, minha irmã morava lá, eu fui para lá e consegui uma vaga numa agência, que era uma agência maior, que atendiam contas grandes lá em Chapecó, e eu fui para lá. E eu fui, então, sair do órgão público, né, trabalhando como comissionado, onde eu tive a vivência do órgão público durante algum período, eu fui trabalhar numa empresa privada, como jornalista, como publicitária formada, né, jornalista e publicitária formada. E naquela época, vindo de uma temporada na capital, vindo de um carro, porque daí eu tive que tirar o meu carro, porque eu precisava fazer aquele percurso de carro, eu acabei usando a carta de crédito que eu já tinha e comprei um carro zero. Né? E daí pensa, uma pessoa que veio da capital, morando em Chapecó, eles começaram
as pessoas lá que trabalhavam, algumas, né, o dono da agência, enfim, começava a dizer, que era Patricinha, que era filhinha de papai. E isso, de certa forma, era um julgamento, né? Eu, com a maturidade que eu tinha com 20 e poucos anos, acabou me afetando, tá? Tinha um ambiente difícil, onde quando tinha algum desafio, e eu já tinha vencido algumas coisas, mas eu estava em crescimento. Então, quando tinha alguma coisa de um desafio, eles queriam me colocar no fogo a toda hora, mas não era um fogo saudável. Eram fogos que não eram saudáveis, né? Eu não vou entrar no mérito do detalhamento, mas foi um período muito difícil, foi um período bastante sofrido que eu passei lá dentro daquela empresa, e eu posso dizer que foi um dos dias mais marcantes da minha vida, foi quando eles me chamaram para uma reunião, e eu era uma das funcionárias mais novas, e naquela sexta-feira, a minha mãe tinha vindo para passar uns dias em Chapecó comigo, com a minha irmã, que morava em Chapecó. E naquele dia eu dizia, mãe, tá difícil, mas eu não queria desistir, né? Eu não queria, era uma decisão que eu tinha tomado e eu não queria abrir mão daquela decisão. Eu queria, não, tá difícil, mas eu vou vencer, eu vou vencer. E daí naquele dia eles me chamaram e veio uma notícia que eu digo que foi um dos dias felizes que eu tive na minha vida, que foi quando eu recebi, para alguns, lamentável, mas eu fui demitida naquele dia. E foi uma prova de que eu fui até o fim, eu não desisti. E não foi uma demissão porque eu era incompetente, não. É porque a empresa acabou perdendo algumas contas e por conta disso eles tiveram que cortar pessoal. Então eu acabei sendo demitida naquele período e foi um período que eu dei graças a Deus, porque foi uma decisão, né, que foi tomada por eles, que eu não tive que tomar essa decisão, mas foi um dia que foi um momento de ruptura muito importante. Naquele momento eu tive uma decisão, né? Eu, como nos meus 20 e poucos anos, eu decidi que se um dia eu tivesse uma empresa, eu jamais trataria as pessoas como eu fui tratada lá. Então ali eu tomei uma decisão como líder, né? Sem saber o que eu teria pela frente. Mas eu decidi que eu nunca mais ia tratar alguém que trabalhasse comigo daquela forma, porque era um valor que estava sendo instituído, que era o tratar bem. Eu não queria passar por aquilo de novo e não deixaria ninguém passar por isso. E aí então que eu voltei para Balneário Camboriú, e lá eu fiquei num período de transição, fiz alguns trabalhos manuais com a minha mãe, fiz algumas bijuterias, vendia para poder dar conta que, como eu tinha comprado um carro com valor um pouco maior do que a carta de crédito que eu tinha uma despesa a mais para pagar. Então, por algum período, o pai disse, não, ajudo, tal, teve a demissão, daí eu peguei aquele valor, paguei, enfim, quitei o meu carro com 20 e poucos anos. E depois de um período eu fui para uma nova agência, que foi uma agência que eu tive um aprendizado muito forte sobre assessoria de imprensa. Eu sou muito grata pelos meus mentores que me ensinaram muito ali. Eu tive uma vivência muito grande, com muita determinação, trabalhar especificamente com assessoria de imprensa bem focada, assessoria voltada para empresas privadas, porque até então eu trabalhava com assessoria em órgão público, porque é diferente, é quando tu precisa comunicar, e ali eu tive uma vivência em trabalhar com empresas e tudo mais. E durante esses 4 anos que eu trabalhei na empresa, com muito aprendizado, com muita gratidão que eu tenho ainda dos meus chefes daquela época, que eu honro muito a minha jornada. Naquela época eu tive uma sociedade com mais 2 colegas que trabalhavam comigo. E aí foi quando eu, de fato, tive meu primeiro CNPJ. Isso em 2006. Eu tive meu primeiro CNPJ em sociedade, né, que durou cerca de um ano e pouquinho. Eu tinha um desejo latente de ser mãe, eu tinha um desejo de ter mais tempo para isso, para poder maternar. Eu estava desalinhada com a sociedade, porque eu tinha uma expectativa, eles tinham outra, havia uma diferença aí de 10 anos entre né, os sócios, né? E eu acabei tomando a decisão de não continuar a sociedade, abrir mão, né? A gente, na verdade, fechou a empresa, se dividiu ali, foi uma ruptura, foi mais um aprendizado bastante importante, que tudo que a gente passa na vida, ele vem para trazer um aprendizado, né? E ali o meu marido me estimulou muito, ele conversou e disse, Simone, se tu sente que não está satisfeita com essa jornada, tu precisa dar um passo. Só que para isso tem que determinar, sentar ali e decidir como que tu quer fazer. E daí foi aí que em 2007 eu abri a Frente de Comunicação
com serviço de comunicação, estruturando, tendo uma pessoa, enfim, para trabalhar comigo. E assim eu fui trabalhando dia a dia, conquistando meus clientes. E no auge de 2007, após ter voltado de uma viagem onde a gente foi comemorar os 3 anos de casado, eu tive mais um impacto, que já a vida é feita disso, de altos e baixos, de momentos felizes, de momentos tristes. E foi nesse ano de 2007 que eu perdi o meu pai. Foi um momento de muita dor, um momento de reflexão, muita reflexão, de busca, né, do propósito de vida, o propósito da vida em si, de avaliar algumas caminhadas, alguns passos, enfim. Todo momento ele faz com que a gente não pare totalmente, mas que a gente reflita sobre aquilo que a gente está vivendo. E aí passou, né, um período maior de dor, acho que depois de uns 2 anos, mais ou menos 2 anos exatos, um pouco mais, eu engravidei da Júlia, depois de um tratamento, porque quando eu perdi meu pai, eu acabei desregulando muitos hormônios e acabei tendo um pouco de dificuldade para engravidar da Júlia, mas fiz um tratamento e consegui engravidar. E foi aquela questão de, já cedo, comecei a trabalhar em home office mais, porque eu estava com barrigão enorme, comecei a trabalhar, então, em home office já em 2009, eu trabalhava em home office, tinha empresa, que era nesse mesmo prédio que eu tenho aqui hoje, mas numa outra sala, a gente tinha empresa ali, e eu fui para lá, e aí permaneci trabalhando em casa até que a Júlia ficasse um pouquinho maior. Depois eu colocava ela no carrinho, vinha para o escritório com ela, fazia um trabalho mais de gestão, com planilhas e tal, atendimento. Então ela vinha junto comigo. Eu tinha um bercinho no escritório, então ela dormia bastante à tarde, depois que amamentava, então eu ficava em casa com ela e tal, e daí ela vinha, só amamentava até os 6 meses, então ela vinha, dava um mamazinho, ela deitava, dormia, daí eu trocava, ela brincava no chiqueirinho, no bercinho, daí o Arnone saía do trabalho, vinha, passava, nos pegava e a gente ia, e assim foi indo, né, a gente vivendo cada momento. Só que em determinado período eu tinha uma questão de um joelho para resolver, porque eu tinha uma menisco comprometida, uma patela, na verdade, comprometida, eu tinha que fazer uma cirurgia. E durante essa cirurgia que eu fui fazer, que seria por uma vídeo, enfim, e algum período depois, eu sentindo uma forte dor, eu descobri que eu estava com trombose. E a trombose foi algo que fez eu parar, eu estava num ritmo muito acelerado, trabalhando e computador no colo mesmo, parada ali, dava mamar e pegava o computador e digitava, e daí vinha, atendia cliente e tal. Estava num volume de trabalho bastante grande. Aquela vez, eu já entendendo hoje que foi um momento onde a vida estava me ensinando que eu precisava dar uma desacelerada. Mas a Simone aqui não escutou, né? E daí, por conta disso, eu fiquei 3 meses mais na cama do que em pé, porque eu perdi a musculatura, tive que deixar parada mais a perna, e aí, por conta disso, eu tive uma perda de massa muscular. Tive que fazer reabilitação, foi 1 ano e meio para fazer reabilitação, andava mancando muitas vezes com muleta. A Júlia pequena, eu me recordo como se fosse hoje, né, da dificuldade que eu tive de me restabelecer e toda a dificuldade de acompanhamento. Eu não conseguia segurar uma segunda gestação, eu queria ter uma segunda filha, um segundo filho quando a Júlia tivesse 2 anos, mas infelizmente não deu, não é pelo que a gente quer, é o que Deus nos entrega. E daí, 5 anos, eu tive que esperar para engravidar, porque eu não tinha capacidade, força para segurar uma barriga. Então, eu tive que esperar 5 anos depois para poder engravidar da Marina. Mas, graças a Deus, graças às conduções que eu busquei, aos profissionais que eu busquei, eu consegui ter uma segunda gravidez aos 41 anos, quase 42. Tive um parto lindo, natural. Não é nem normal, era natural. Eu quase ganhei a Marina em casa, foi a coisa mais linda. Nasceu a Marina. E daí, com essa questão, durante todo esse processo entre a Júlia e a Marina, houve o crescimento da empresa, houve os primeiros funcionários, a troca de funcionário, o segundo funcionário, e assim foi indo. Eu fui aprendendo a delegar. Assim como eu desmamei a Júlia, a gente também desmama do nosso trabalho e vai delegando. Inclusive, sobre isso tá no meu primeiro livro, né? Delegar e Desmamar, no Mãe Empreendedora Sem Culpa. Eu falo sobre isso em um dos capítulos do Mãe Empreendedora. Eu falo sobre isso, sobre delegar e desmamar. E aí eu fui ampliando a visão, ampliando os serviços dentro da empresa. Eu trabalhava muito com público
de homens, né? Porque eu trabalhava com a parte financeira. Antes, eu trabalhava também com a área de engenharia, quando eu trabalhava na área de engenharia lá da construção da BR-101. E daí eu fui trabalhando com bastante um público masculino. E aí veio, nesse decorrer todo, veio a pandemia. E daí, diante da pandemia, veio um impacto. E eu estava tendo umas crises de ansiedade bastante consistentes por conta de todo esse cenário, né? Que foi impactante para todo mundo. Estava distante da família, e a família sempre foi muito base, né? Então, meu sogro e minha sogra, a gente estava mais ali com eles. Essa questão das meninas em casa, funcionário estava em casa, estrutura, bastante demanda, dar aula em casa, ter aula online. A gente decidiu o que fazer. Nesse meio período houveram perdas de pessoas, enfim. E daí, nesse momento, eu tive que olhar para dentro, tive que parar, me curar. Foi para um tratamento medicamentoso para cuidar da minha ansiedade. E nesse momento, eu senti a necessidade de me conectar mais com mulheres, de auxiliar mais essas mulheres também. E daí foi nesse período onde eu digo que o meu primeiro laboratório, que foi um grupo de WhatsApp de mães empreendedoras da escola, que eram mais que mães. Ainda existe esse grupo, mas ele não é ativo. E essa conexão de mulheres fez com que eu trouxesse um pouco mais o meu papel de líder, mas também de mulher, de mãe, de profissional. E essa ressignificação desse momento, dessa conexão, também veio o autoconhecimento. E veio o momento da leveza, o momento de sair da correria, o momento, né, de uma nova forma de viver. Porque eu estava vivendo automático, estava vivendo ali, trabalhava, vinha produzir, saía, voltava. Eu virei à noite já nesse escritório, com uma estrutura diferente, com vários equipamentos, né? Que daí, nesse meio dessa história toda, eu não falei que lá com a Marina estava com uns 2 anos mais ou menos, eu sentia necessidade, o próprio mercado que eu atuava, eu sentia necessidade de ter alguns produtos físicos. E aí eu comecei a estudar, porque eu sempre fui não digo autodidata, mas buscar, de certa forma até sim, mas buscar conhecimento daquilo que eu queria. E eu fazia coisinhas para as meninas, sentia necessidade de ter um planner, já tinha estudado sobre organização, sobre planejamento, eu sempre gostei de planejar, e daí foi algo que eu fui descobrindo, planejamento, organização, fui trabalhando isso com o viés da criança, de educar ela a esse olhar, de ter o seu mapa mental, de ter a sua rotina certinho. Então, fui trabalhando alguns produtos e aí nasceu a frente Personaliza. Eu já tinha a frente comunicação e nascia a frente Personaliza. Inicialmente com o braço da Mariana, que é meu braço direito e esquerdo, minhas pernas, que está comigo há 15 anos, vai fazer 15 anos que a Mari está comigo. E junto com ela a gente foi construindo a frente Personaliza. Aí depois de um tempo a Mari entendeu que era algo que ela não tinha tanto perfil empreendedor e eu queria investir em equipamentos e tal, e acabei consolidando a frente Personaliza. E daí no meio disso, né, da pandemia, um monte de produção e produto, ideia e querer operar e fazer tudo sem ninguém, porque não podia entrar e que não podia fazer, que não podia entregar, enfim, eu acabei depois enxugando aos poucos, reduzindo essa correria, vendo que eu poderia alcançar mais pessoas, né, com essa conexão que eu tinha já com as mães, com empreendedoras, que daí, quando tu faz adesivo, tu faz para minha marca também, tu faz cartãozinho, e assim eu fui aumentando o meu catálogo de produtos físicos. E a busca, né, essa conexão da leveza e essa atuação junto com empreendedoras fez eu entender e atender essas mães empreendedoras, né? E eu fui construindo a leveza da minha jornada como mãe, como empreendedora, através do planejamento, da organização, de rotinas que são mais possíveis para mim, cozinhando em casa, né? Por um período lá, eu tinha alguém para me ajudar mais dias na semana, mas depois eu fui pegando mais as coisas, eu parei de me comparar com outras pessoas, e isso a própria maturidade, o autoconhecimento vai fazendo com que a gente comece a se olhar mais, né? E aí eu preciso ressaltar aqui que tudo isso, todas as viradas, seja lá desde lá do começo, eu nunca tive sozinha, sempre tive a base da minha família, mas muito mais que isso, eu tive uma base muito forte dentro de casa, que foi meu marido, que foi sempre meu parceiro para tudo que eu
inventei em fazer, meu marido sempre foi meu parceiro, né? Sempre foi minha rede de apoio, precisa de alguma coisa, um ajudou sempre o outro. A gente sempre constituiu as nossas empresas. Hoje ele tem a sua empresa também, a empresa de tecnologia, também pelo mesmo período, quase 20 anos que a gente tem as nossas empresas, os produtos que ele vende no mercado do Brasil, né? Mas ele também trabalha com o mercado americano, com empresas americanas. E essa virada de consciência, ela vem com a maturidade, né? Com esse foco de tu trabalhar mais leve, sem que se distraia sem clareza. Então, eu busquei sempre isso. E aí, esse contato com as mães empreendedoras, eu fui vendo que eu poderia ajudar. Às vezes, sentava numa mesa para falar, Simone, que legal, tu me deu uma ideia aqui, tu me deu uma ideia aqui. E eu me vi no meio de um ambiente, junto com outras mulheres que estavam se espelhando na minha jornada. Como é que tu fez para fazer isso? E daí eu fui explicando, e fui vendo uma conexão bem forte com essas empreendedoras e fui trabalhando essa temática toda. E diante de toda a minha história, nasceu o primeiro livro, que foi Mãe Empreendedora Sem Culpa, que ele vem justamente como uma inspiração e com ferramentas, estratégias que eu usei para sair desse ritmo de correria. E esse livro, ele nasceu já em seguida da pandemia. Eu tive um insight, comecei a escrever, mas eu, né, com a falta de autoconhecimento, com falta até de entendimento que eu poderia fazer isso, eu comecei a reforçar isso. Fui estudar programação neurolinguística, fiz uma formação em programação neurolinguística, e ali eu decidi que eu poderia sim fazer o meu primeiro livro. Então, ele saiu do papel naquele ano. Em julho, eu bati o martelo, escrevi que eu ia fazer, e em dezembro, no dia 6 de dezembro, então, o meu livro estava engavetado 2 anos, já tinha na tentativa de levar até uma editora, saiu o meu primeiro livro para o meu público, né, para o segmento de mãe empreendedora. E aí, diante disso, trabalhando com outras mães, com produtos, né, produtos digitais, com mentorias, com consultoria, com curso, com assessoria, enfim, com todo tipo de atendimento para mãe, seja desde a parte da comunicação, desde a parte marca, de produto, desenvolver um produto específico para ele. Acabou eu, nesses contatos, verificando que essas mães, elas focavam muito na questão do dinheiro mesmo, né? De conquistar mais dinheiro e tal. Só que elas não conseguiam perceber que dentro do seu universo como empreendedora, elas tinham uma riqueza enorme, que ela podia estar com o seu filho enquanto estavam trabalhando, que foi algo que Simone, busquei lá no começo, quando eu fui montar o meu CNPJ. Eu queria ser mãe e queria estar presente, assim como a minha mãe esteve, quando ela trabalhou, e a gente podia estar ali dentro do ambiente dela, brincando, fazendo tarefa. Então, a gente tem uma memória afetiva muito boa da gente levar nossas apostilas, nossos cadernos lá para a loja da mãe, a mãe trabalhando, fazendo os arranjos, as flores, a gente tirando dúvida com ela, e ela ali no meio do trabalho. Então, a gente via, eu repliquei isso, eu queria aquilo para mim, eu queria poder ter as minhas filhas no meio, não do caos, no meio do amor de trabalhar, mostrando para eles. Meu pai também, como engenheiro, ele trabalhava em obras fora, às vezes passava alguns dias fora, mas quando voltava ele era muito grato por tudo aquilo que ele tinha vivenciado, ele tinha muito, né? Então, o trabalho sempre foi algo que me alimentou, não foi algo, eu vou ter que trabalhar. Não, para mim foi sempre muito agradável trabalhar, enobrece o homem. Para mim, eu tenho esse conceito. Só que em muitas empreendedoras, cada um com as suas crenças, com as suas fé e tudo mais, veio essa questão de buscar mais dinheiro. E aí nasceu, então, a necessidade, né? Nasceu a vontade de escrever um livro. Não só pelas mães, mas também pela minha filha menor, a Marina, que me perguntava, mãe, a gente é rico? E daí eu fui dizer, rico do quê? Rico de dinheiro? Porque existem outras riquezas que é muito além do dinheiro. E daí neste livro aqui, Muito Além do Dinheiro, eu trago isso. E hoje a gente está aqui início do ano de 2026, mas eu já estou escrevendo o 3º livro, que ele vem justamente com orientações, né, para que a gente possa construir a gente como papel, não só como gestora de um lar, como mãe, mas eu acredito muito que a gente tem um papel muito importante no futuro do mundo, educando nossos filhos, para a gente educar nossos filhos para que eles sejam pessoas mais resolutivas, para que eles possam resolver as suas questões.
Não digo deixar o filho se virar, mas orientá-los para que eles possam ter a capacidade para empreender, que eu não digo que empreender é ter empresa. Um filho empreendedor é aquele filho que tem uma questão e ele resolver a questão dele. E isso é uma forma de a gente tem de estimular, assim como eu fui estimulada. Com os desejos que eu tinha desde jovem, eu ia buscar as soluções, mesmo que eu não tivesse passado por aquilo, eu buscava na prática. E aí esse terceiro livro, ele está sendo construído ainda, e logo você que me acompanha aqui, você vai ter notícias sobre isso. Mas eu quero te dizer que essa é a minha jornada. Não foi uma jornada, num resumo que eu dei da minha jornada, foi uma jornada que ela foi de colheita, porque eu plantei, porque eu dei o passo. Se eu tivesse a cada desafio que eu tive, da trombose, da perda do meu pai, de uma matéria-prima que eu não tinha, se cada desafio desse eu tivesse parado, eu talvez não tivesse dado outros passos. Existe uma frase que diz que descer todo santo ajuda, mas para subir tem a resistência. E quando a gente quer ampliar o nosso conhecimento, quando a gente quer ampliar o nosso saber, o nosso entendimento sobre a vida, a gente tem que pegar mais pesado, igual musculação, né? A gente tem que pegar mais peso para poder ficar mais forte. Eu não digo forte de ficar, de ficar pesada, de ficar musculosa, mas ficar forte, ficar resistente. E a gente também tem na nossa vida como empreendedora, tem os desafios. Se a gente, cada desafio, a gente desistir, por isso que eu falo sempre, continua. Se não foi por aqui, vai pelo outro caminho, mas continua. Se você percebeu que não é para você o empreender, ter uma marca, tudo bem, mas continua andando, não dá para parar, não desiste. E o que eu queria te deixar aqui como inspiração neste primeiro podcast é que esse espaço é um espaço de histórias reais, assim como a minha. Então, eu vou te pedir para que, se por acaso você sentir que tem alguém que você sente que tem uma história legal de empreendedora, você sinaliza aqui embaixo, tá? Esse podcast, ele é divulgado tanto no Spotify quanto no YouTube. Faça as comunicações no site, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, mas ele fica hospedado, todo ele no Spotify e no YouTube. E você pode acompanhar esse espaço com outras histórias reais, com outros desafios. E talvez você se espelhar, você vê, nossa, eu já passei por isso, ou, eu estou passando por isso. Então, é possível a gente entender que dá, sim, para atender os diversos papéis que a gente, como mulher, é capaz de ser mãe, de ser trabalhadora, de ser profissional, de ser gestora de um lar. O cargo que você quiser ocupar, você não precisa trabalhar, porque a gente já trabalha dentro de casa, a gente já tem tanta função dentro da nossa casa que a gente é uma trabalhadora, a gente é uma profissional. A gente, a partir do momento que a gente assume o papel de educadora dos nossos filhos, educadora de futuro, a gente tem um papel muito importante. Não é fácil nos dias de hoje, diante de um mundo digital tão acelerado, a gente educar os nossos filhos. Mas é possível sim. Ele é desafiador, mas ele é transformador. Que eu digo que a jornada de maternar, ela é transformadora, é de empreender também. Mas eu preciso te dizer que não precisa ser com força. Você pode fazer com leveza, desde que você tenha clareza do teu processo, você entender que talvez aquilo que você está fazendo na força, no forceps, não vai nascer tão bem, não vai nascer da forma mais natural. Não precisa ser a forceps. Quem nasce a forceps é a criança que, às vezes, num encaixe da cabeça, na hora de sair, precisa de uma ajuda. Você não precisa, você não está parindo, né? Você pode, de certa forma, ter a sua jornada muito mais leve. Queria, então, que você me indicasse aqui embaixo, se você acha que tem alguém que você quer me indicar, comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão e participa também dos demais podcasts que vão vir aqui, das demais pessoas que vão estar. E antes de eu encerrar isso aqui, eu preciso reforçar a minha frase, que é para você lembrar sempre, que dá o passo que o universo dá o chão. Eu espero você no próximo episódio do Empreendedora de Jornada. Até a próxima.